Quero te encorajar agora, nós vamos estar lendo Atos 25. Quero encorajar você a ir até o final nessa mensagem, na leitura dessa mensagem, em você estar ouvindo essa mensagem até o final. Porque estamos diante da grande palavra do Senhor. Sempre que paramos para ouvir, sempre que paramos para ler a palavra do Senhor, isso nunca vai, nós nunca vamos estar perdendo. Nós nunca estaremos, a palavra de Deus nunca volta vazia. Sempre que ela é lançada, ela é uma semente que produz frutos. E frutos maravilhosos para Deus. O grande desafio nos dias de hoje é nós termos um tempo para Deus. Estaremos aí ministrando essa palavra, lendo esse capítulo 25 de Atos. Vamos demorar entre 7 e 10 minutos por aí, que você possa segurar as pontas aí até o final, porque você com certeza será grandemente abençoado. Aí começa assim Atos 25. 3 dias depois que Festo chegou a Cesárea para assumir seu posto, partiu para Jerusalém. Então estava sendo trocado, né? Acho que o governador daquela cidade, de Cesárea, estava sendo trocado. Antes era Félix, agora quem estava assumindo era Festo. E ele chegou a Cesárea para assumir seu posto. Partiu para Jerusalém, né? Onde os sacerdotes principais e outros líderes judaicos contaram a história deles a respeito de Paulo. Pediram que trouxesse imediatamente Paulo para Jerusalém. O plano deles era ficar de tocar e matar Paulo. Então veja bem, qual era o projeto daqueles judeus? Era matar Paulo. Eles estavam pedindo para esse novo governador deixar Paulo ir, levar ele para Jerusalém. Para quê? Para no meio do caminho matar ele. Mas Festo respondeu, como Paulo estava em Cesárea, ele mesmo voltaria dali a poucos para lá. Aqueles que entendiam dessa questão que voltassem com ele para o julgamento. Uns 8 ou 10 dias depois que ele voltou a Cesárea, no outro dia abriu o julgamento de Paulo. Na chegada de Paulo ao tribunal, os judeus vindo de Jerusalém se juntaram em volta dele, fazendo muitas acusações sérias, que não podiam provar. Então você vê, essa mania, vamos dizer assim, essa, esse modelo de acusação que eles tinham já é conhecido há muito tempo. Todas as vezes, esse costume, tem pessoas que têm o costume, que não é o meu caso nem o seu, não é? Tem pessoas que têm esse costume de acusar as pessoas sempre. Você vê que a motivação da acusação daqueles judeus, veja só, eles saíram lá, de Jerusalém e foram até a Cesárea só para levantar acusações contra Paulo, contra um homem de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado quando levantamos uma palavra, quando levantamos a nossa voz, quando apontamos o nosso dedo, né, para uma pessoa, porque muitas vezes nós estamos trazendo grandes problemas para nós. Então esse espírito de acusação não é o espírito de Deus. Nós temos que tomar cuidado quando nós começamos a criticar muitas pessoas, quando nós começamos a levantar a nossa voz contra eles. Corremos sérios riscos de estarmos sendo usados pelo inimigo. Paulo negava as acusações deles. Paulo negava as acusações. Eu sou inocente, dizia. Nada fiz contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, ansioso para agradar os judeus, novamente, outro governador, outro líder que estava querendo agradar os judeus, porque ele estava começando o seu novo governo, pouco se importava e nem mesmo sabia dos caminhos de Deus. Aí o Festo disse, você está disposto a ir a Jerusalém para ser julgado diante de mim? Paulo respondeu, nunca. Eu invoco o meu privilégio de uma audiência diante do próprio imperador. O senhor sabe muito bem que não tenho culpa nenhuma. Se fiz alguma coisa que para merecer a morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, nem o senhor nem outro qualquer tem o direito de me entregar a estes homens para que me matem. Eu apelo para César. Então Paulo, ele sabia que a intenção dos judeus não era nada boa para quando ele fosse lá para Jerusalém. Eles queriam matar ele. E Paulo sabia dessa intenção do coração deles. Porque Paulo era um homem movido pelo Espírito de Deus.
Paulo era um homem que tinha o discernimento das coisas. E Paulo sabia que ele não tinha feito nada que merecesse a morte, e aquelas pessoas estavam buscando a morte de Paulo, porque tinham no coração a motivação errada. Muitas vezes existem pessoas que nos criticam, que levantam contra nós, e você fica pensando, o que eu fiz? Será que isso que eu estou sofrendo é digno de que eu esteja sofrendo isso? Festo consultou os conselheiros dele e então respondeu, muito bem, você apelou para César e para César irá. Então, César era o grande governador daquela época do Império Romano. Existia algo assim que quando alguém apelasse para César, quando assim a questão fosse uma questão muito importante, assim, uma questão muito polêmica, geralmente era levado para César, né? E Paulo apelou para César e ele foi ouvido. Poucos dias depois chegou o rei Agripa com Berenice para uma visita a Festo. Como a permanência deles durou vários dias, Festo discutiu com o rei o caso de Paulo. Existe aqui um preso, disse ele, cujo nome me foi deixado por Félix. Quando estive em Jerusalém, os sacerdotes principais e os outros líderes judaicos me contaram o lado deles dessa história e pediram que o matasse. Naturalmente, eu chamei logo a atenção para o fato de que a lei romana não condena um homem antes dele ser julgado. Se concedesse a ele uma oportunidade de defesa face a face com seus acusadores. Perdão, aqui não deu sentido. Naturalmente, eu chamei logo a atenção para o fato de que a lei romana não condena um homem antes dele ser julgado. Se concede a ele a oportunidade de defesa face a face com os seus acusadores. Meus amados e queridos irmãos, percebam o seguinte aqui, que na verdade, olha só o que o próprio governador Félix estava falando, olha que vergonha para o evangelho. Os próprios, ele disse assim, quando estive em Jerusalém, os sacerdotes principais e outros líderes judaicos, né? Então você veja, desde quando Jesus pisou nessa terra, os sacerdotes principais de Deus nessa terra, aqueles que deveriam indicar o caminho da verdade, aqueles que deveriam levar o povo a Deus, porque a grande tarefa do sacerdote é levar os homens a Deus. Eles estavam impedindo os homens de chegar a Deus, porque eles queriam a morte de Jesus. Os sacerdotes principais, eles estavam cegos, né? E aconteceu a mesma coisa com Paulo, né? Os sacerdotes principais, que eram aqueles que tinham, assim, entre aspas, né, que dominavam a palavra de Deus. Na verdade, eles tinham um grande conhecimento da palavra de Deus, mas não tinham dentro do coração deles o Espírito de Deus. Eles eram conhecedores da história bíblica, mas não tinham experiências profundas com Deus. Por isso não perceberam que Jesus era um homem de Deus e não perceberam que Paulo era um homem de Deus, porque eram movidos pelo espírito da inveja, pelo espírito do assassinato, pelo espírito da morte. Vejam bem, eles desejavam, eles queriam a morte de Paulo, né? Até eles estavam usando os ímpios, que no caso o Festo era um homem ímpio que não conhecia nada de Deus, e eles queriam que Festo matasse Paulo. Veja que coisa contrária ao evangelho. E muitas vezes, infelizmente, nós vivemos num mundo hoje que muitos que conhecem profundamente a palavra de Deus, muitas vezes se deixam ser levados por um espírito contrário ao Espírito de Cristo. Que nós mantenhamos firme a nossa posição de cristão, que nós possamos colocar o nosso coração todo dia, fazer que nem Davi fez, que orou para que Deus esquadrinhasse o seu coração e visse se havia maldade nele. Que nós possamos fazer essa oração a Deus, para tirar, para limpar os nossos olhos, para nos tornarmos verdadeiros servos do Senhor dele aqui nessa terra e não estar lutando contra Deus. Continuando aqui. Quando eles chegaram aqui, o Festo está falando ainda, no 17. Logo no outro dia eu tratei do caso e mandei trazer Paulo. Porém as acusações feitas contra ele não foram absolutamente o que eu esperava que fossem. Eram algumas coisas a respeito da religião deles e sobre um certo Jesus que morreu, mas Paulo insiste que ele está vivo. Olha como são os homens do mundo. O governador, aqui no caso
Festo, ele falou assim, um certo Jesus. Eles nem dão importância muito para o fato de Jesus ser o Filho de Deus, eles não tinham esse conhecimento. E nós estamos vendo hoje, até hoje, o governo do Brasil. Você vê que poucos são os líderes, os governantes do Brasil, que colocam o nome de Deus, dão importância para aquilo que o Senhor Deus está falando. Nós vemos na virada do ano, nas redes de televisões, quantas pessoas falaram assim, não, vamos agora agradecer ao Deus, o Criador do céu e da terra, por mais esse ano que se passou. Quando que você viu um governador, na hora que está tomando posse, falar assim, eu quero agradecer a Deus e colocar esse meu governo diante de Deus? Você vê os governadores com discurso, mas discurso de homens, discurso daqueles que não conhecem o Senhor. E aqui no 20, ele fala assim, eu fiquei sem jeito sobre a maneira de resolver um caso dessa natureza e perguntei a ele se estava disposto a ser julgado por essas acusações em Jerusalém. Mas Paulo apelou para César, então o mandei de volta à prisão até poder enviá-lo ao imperador. Eu gostaria de ouvir pessoalmente este homem, disse Agripa. E Festo respondeu, o Senhor ouvirá amanhã. Assim foi no outro dia, depois que o rei e Berenice tinham chegado com grande pompa na sala do tribunal. Quer dizer, eles chegaram assim, com grande cortesia, com grande apresentação, né? Porque eles eram governadores. Assim que no outro dia, depois que o rei, que era o rei, né? O rei Berenice tinham chegado com grande pompa na sala do tribunal, acompanhados dos oficiais militares e homens importantes da cidade, Festo mandou trazer Paulo. Então Festo disse, Rei Agripa e demais pessoas presentes, este é o homem cuja morte é exigida, tanto pelos judeus desse lugar, como pelos de Jerusalém. Porém, na minha opinião, ele não fez nada para merecer a morte. Contudo, ele requereu que o seu caso fosse a César, e eu não tenho outro caminho senão fazer isto. Mas que vou escrever ao imperador? Porque não há nenhuma acusação real contra ele. Por isso, o trouxe diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, a fim de que seja interrogado, e depois eu possa saber o que escrever. Porque não parece sensato mandar um preso ao imperador sem poder registrar nenhuma acusação contra eles. Então você veja aí, Festo ele estava pronto para mandar para o imperador e ele não ia mandar Paulo lá sem algo concreto para dizer ao governador, né? O grande César, né? Na época, o grande eu digo porque ele dominava, ele era o rei de vários reinos, né? Então que Deus abençoe sua vida. Nós terminamos aí a leitura de Atos 27. Quero incentivar você a cada dia mais, né, estar em contato com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus purifica, ela santifica, ela nos aproxima do nosso grande Criador. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.